Fala, meu povo! Bom, o vídeo de hoje ele é diferente de tudo que vocês já viram aqui no meu canal. Hoje nós vamos falar aqui do significado dos times da NBA. Atendendo aí a alguns pedidos, vocês vão perceber que são nomes tremendamente ligados à história e à geografia. E eu sempre fui fã da NBA, sempre acompanhei, desde a década de 90, do Dream Team, do Michael Jordan. E os Estados Unidos, eles são sempre alvos de críticas minhas aqui no nosso canal, principalmente pela política externa que eles sempre tiveram, muito nociva ao restante do mundo, mas internamente nós não podemos deixar de admitir, fizeram um baita de um país, né? Um país com uma economia poderosa, né? Uma força militar incrível e um esporte que é fenomenal. O mundo todo se espelha no esporte norte-americano, né? A forma como eles conseguem lidar com o business dentro do esporte ou vice-versa, né? O esporte dentro do business. Enfim, então vamos lá, vocês vão gostar muito. Fiz uma pesquisa aí bacana e vai ser bom para conhecermos melhor a própria história americana, enfim, geografia. Então vamos começar. Nesse vídeo eu vou falar da Costa Leste, em ordem alfabética. Depois eu vou gravar um outro vídeo para a Costa Oeste, né, para ficar mais fácil para vocês aí. Então vamos lá. Então vamos começar pelo Atlanta Hawks. O Atlanta Hawks é um time que surgiu em Illinois. Inclusive, vocês vão perceber como que os times americanos mudam de cidades, né? Coisas assim, impressionantes. Os times têm donos e o dono, ele resolve e leva o time para outra cidade do nada ou por algum motivo geralmente econômico, enfim. Então, o Atlanta Hawks, ele começa em Illinois, entre Iowa e Illinois. Ele era um time que representava ali uma região. E o nome do time era Black Hawks, em homenagem a um líder indígena, Sauk, né, de uma terrível guerra que teve nos Estados Unidos, enfim. E esse time mudou para Milwaukee, mudou para Atlanta, tirou o Black, ficou só o Hawks. Então, bem interessante. Boston Celtics, que é ao lado do Los Angeles Lakers, os dois maiores campeões da NBA. O Boston é um nome simples, Celtics, que nos remete aos celtas, que era um povo que habitou ali parte da Europa, principalmente a ilha da Irlanda. E a ilha da Irlanda, ela é muito conectada a essas lendas e costumes celtas. E Massachusetts, onde está Boston, é um estado com grande presença de descendentes de irlandeses. Então caiu muito bem ali uma homenagem a esse grupo de irlandeses da cidade de Boston, né? Brooklyn Nets, aí a história é muito interessante. Nets é rede, né? Redes. Então é aquela redinha onde nós temos ali a cesta do basquete. E o Nets, ele surgiu em Nova York, aí ele mudou para New Jersey, mudou para Nova York de novo. Aí quando eu comecei a acompanhar basquete, NBA década de 90, ele já tinha voltado para Nova Jersey, era New Jersey Nets, e em 2012 ele voltou para Nova York. E aí eu acredito que, como Nova York já tem o New York Knicks, eu acredito que o dono da franquia, ele usou ali do bairro. Nova York tem grandes bairros, né, enormes, cada um deles é do tamanho de Belo Horizonte, seriam quase que regiões, né, que tem ali o bairro de Brooklyn, que é um bairro hipster, né, um bairro que está na moda e tal, muito famoso aí nos últimos anos, muita gente se mudando para o Brooklyn, gente descolada e tal. E aí eu acho que para não dar ao time o nome Nova York, já tem o Knicks, eles optaram por Brooklyn, né, para dar uma pegada ali atual. E aí nós temos hoje o Brooklyn Nets, que é um time também de Nova York, um vai e vem danado aí, mas pelo menos é um vai e vem ali dentro
de uma mesma região, né? Nova York e Nova Jersey estão do lado uma da outra. Charlotte Hornets também é uma história bem interessante, né? O Charlotte Hornets é um time que foi criado dali de 87 para 88, então é um time novo, é um time jovem, e a cidade de Charlotte, na Carolina do Norte, ela era conhecida como um vespeiro de protestos, um vespeiro de confusões. Então, nada melhor do que dar ao time o nome Hornets, que seria Vespa, né? E aí um caso interessante. Em 2002, o time se mudou para Nova Orleans, aí virou Nova Orleans, New Orleans, né? Hornets. E em 2004 trouxe um novo time para Charlotte com o nome de Charlotte Bobcats. Bobcats é um gato, um felino, né? Um gato grande lá da região, Bobcat. E aí nós ficamos com o New Orleans Hornets e o Charlotte Bobcats. Em 2014, o dono do New Orleans, ele resolveu mudar o nome do time de Hornets para Pelicans e aí liberou o Hornets. E aí o Charlotte foi lá e buscou o nome novamente, voltando a se chamar Charlotte Hornets. Chicago Bulls é muito simples. A cidade de Chicago, ela sempre foi muito famosa, não só pelos garotos lá da economia, mas também por ser um grande matador de bois, né? É uma cidade muito caracterizada pela produção de carnes. Tem fotos de Chicago com currais, né, ao redor da cidade a perder de vista. E aí, o dono da franquia queria homenagear ali essa pegada de açougueira de Chicago e talvez por não achar um nome ali, boi, vaca, muito legal, né? Ou açougueiros ou algo assim, optou por um touro, que é um bovino também e tá tudo certo. Então ficou bem legal. Cleveland Cavaliers, na verdade, foi uma escolha popular, são os Cavaleiros de Cleveland, né? Também não tem nada demais. Detroit Pistons tem uma história interessante. O time ele foi criado em Indiana e o dono ele tinha uma fábrica de pistões, né? Que é o que faz o veículo se movimentar. E aí o time se mudou para Detroit e olha que interessante. Detroit é a capital mundial dos automóveis, ou pelo menos era, né? Como os Estados Unidos, eles vêm passando por uma crise automobilística, vamos dizer assim, né? As empresas americanas migraram algumas para produzir no México, enfim. Detroit é uma cidade tremendamente decadente, mas ali no início do século XX, até o final ali do século XX, Detroit era a capital automobilística dos Estados Unidos. E o termo pistões de Detroit caiu muito bem para uma cidade que era a grande produtora de automóveis, sede ali da Ford, da GM, enfim. Indiana Pacers também tem uma história interessante. Na região tem uma competição, um esporte, uma corrida que chama Harness Racing, que o cara vai numa biga ali e o cavalinho ele vai correndo numa passada bem elegante, bem interessante. E pace é ritmo, né? E aí eles resolveram dar ao time do estado o nome de Indiana Pacers, por causa do ritmo desse cavalo e também porque nós temos em Indianápolis o autódromo, né, onde nós temos as 500 milhas, e nós temos sempre, antes da largada, o Pace Car, que é o carro que vem dando ritmo, né, de corrida na frente das equipes, né, dos carros de corrida mesmo, que é o Pace Car. Então aí nós temos tanto o pace da corrida de cavalo, que é o ritmo que o cavalinho vai, como o Pace Car,
né, das corridas automobilísticas. Miami Heat, aí também não tem muito mistério, né? Heat é calor, a Flórida é um estado tremendamente quente para os padrões norte-americanos. Milwaukee Bucks são servos lá da região de Wisconsin, né? São servos e são animais muito admirados, são animais bem fortes. E aí pegou ali a cara do local. New York Knicks também tem uma história interessante. A cidade de Nova York, ela foi criada por holandeses, chamava Nova Amsterdã, e os holandeses, eles usavam uma calça chamada knickerbockers, que era na verdade uma bermuda, uma calça curta. E aí, quando eles foram criar o time, eles deram ao time o nome em homenagem aos knickerbockers, que eram essas calças holandesas que acabou dando até nome aos próprios holandeses. E aí depois isso aí foi diminuído para Knicks. Hoje é uma das franquias mais valiosas da NBA. New York Knicks joga ali no Madison Square Garden. Nós temos também o Orlando Magic, e aí é muito óbvio, né? É a Disney. Então são os mágicos, né? A magia de Orlando. Philadelphia 76ers é uma história muito legal. Ele começa como Syracuse Nationals e em 1963 o time muda para Filadélfia, onde foi assinada a independência dos Estados Unidos em 1776. Então, os 76ers é uma homenagem ao ano da independência norte-americana, casou muito bem com a cidade. Toronto Raptors é muito simples, o time foi criado em 94, na época do Jurassic Park, estava bombando aí nas telonas, e na hora de escolher o nome, foram votos populares, e os Raptores, né, que é aquele dinossauro maldoso do filme, que inclusive, não vamos entrar nisso aqui não, mas tudo indica que ele não era daquele tamanhão todo ali, mas enfim, o nome pegou, caiu bem ali para o momento que o mundo vivia. E para finalizar, uma história também bem legal, o Washington Wizards, né, os feiticeiros, os magos de Washington, o time se chamava Washington Bullets, na minha época, lá na década de 90, no início da década de 90, bullets são balas de revólveres, né? E o dono, num determinado momento, achou que não pegava bem para um time ter nome de bala, né? De armamentos. Então, ele migrou para o Washington Wizards. Uma ideia interessante, uma pegada legal, realmente. Não é muito salutar um time com um nome agressivo assim, né? Principalmente o Washington, que era uma cidade com criminalidade alta, para quem não sabe. Beleza? Então, eu acho que eu esclareci aí a Costa Leste. No nosso próximo vídeo vai vir a Costa Oeste. Fica com Deus todo mundo. Abraço do Clevinho.